Muitos casos de queimadas no estado do Piauí têm acontecido, muitos. As imagens mostram a dificuldade que tem sido o controle dessas queimadas. Agora, em São Raimundo Nonato, o caso mais recente. O município, que é onde está ali aquela região bastante rica nas informações antropológicas, o berço do homem americano. Olha só a situação. A mata sendo alvo da ação dos incêndios, sendo alvo dos incêndios, das queimadas. E a população que vive nessa região, aí na região mais rural da cidade de São Raimundo Nonato, tem desesperadamente lutado contra as chamas. E esse desespero envolve, por exemplo, estar molhando as áreas para evitar que o fogo se espalhe, fazer aceros improvisados de urgência para garantir que o fogo não chegue até as residências, ou, em muitos casos, tem moradores colocando fogo em parte da mata para que possa abrir aquele clarão e evitar que o fogo venha, é fogo contra fogo, né, como eles chamam, para evitar que o fogo chegue até onde... Olha só o desespero dos trabalhadores, dos moradores da região, tentando controlar as chamas como pode, como dá. É uma dificuldade que está sendo vivida pelos moradores nas regiões mais secas e quentes. Essas imagens de André Pessoa, imagem de hoje, hein, minha gente, mostra a cidade de São Raimundo Nonato do Alto, cercada por uma série de queimadas. No horizonte, a fumaça provocada pelo fogo. E aí fica aquela questão, né? Como é que a população das regiões mais pobres do Piauí estão convivendo, ou das regiões mais distantes da capital, melhor dizendo, estão convivendo com essa situação do combate às chamas no mato, do combate às chamas florestais. Situação muito complicada. Nós vamos trazer mais informações aqui para você. Inclusive, olha, nós temos aqui informações no nosso telão em relação aos pontos de incêndio que foram registrados aqui e os números que mostram o avanço e a gravidade do cenário. O monitoramento via satélite do INPE mostra que entre 1 e 8 de setembro de 2020, no ano passado, foram registrados 772 focos. Aqui, no mesmo período desse ano, foram 674. Então, você tem pouco menos em relação ao ano passado. Porém, se você faz o levantamento de 1 a 6 de setembro de 2021, ou seja, nos 6 primeiros dias deste mês, foram registrados 240 focos de incêndio. O que é que acontece se eu passo para a semana seguinte? Vamos lá. Cadê? Cadê o dado da semana seguinte? Não está aí? Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Não está aqui. Mas a informação é o seguinte, se você pega só o dia 6 e o dia 8 de setembro, esse número dobra. Só nesse mês de setembro, você pega dia 6 a 8 de setembro, o número dobrou. É a situação que a gente registra aqui no estado do Piauí. Janeiro a setembro de 2020 foram registrados 4.552 focos. Se você pega esse mesmo recorte nesse ano, o número aumenta, vai para 4.747 casos registrados. Em todo o ano de 2020 foram registrados 9.317 focos e só em setembro, se você pega somente setembro, foram 2.772. Você tem uma ideia da gravidade desse cenário aqui no estado do Piauí. E aí, a grande preocupação qual é? O controle das chamas nas regiões mais distantes. Pedro II segue com focos de incêndio. E no estado do Piauí, alguns pontos foram mapeados, aí as imagens da situação difícil no norte do estado, né? O trabalho que está sendo feito pelo Corpo de Bombeiros já dura mais de 12 dias. E aí a população vai enfrentando essa dificuldade sem saber a incerteza do seu patrimônio, se vai ser ou não afetado pelo fogo que se alastra pelas áreas rurais, principalmente desses municípios. E nós temos informações aqui, por exemplo, no mapa, que mostra o local mais afetado na região norte, que é a região de aproximadamente 18 mil hectares, ali entre Poranga e Buriti dos Montes. Poranga no Ceará, Buriti dos Montes no Piauí, chegando também em Pedro II e Milton Brandão. E em todo o estado do Piauí, focos foram identificados, regiões onde os incêndios florestais estão acontecendo. No mapa para você, no mapa do estado do Piauí. Vamos falar então com o Corpo de Bombeiros? Vamos ao vivo? Repórter Gorete Santos está ao vivo, traz mais detalhes para nós sobre o trabalho que está sendo realizado aqui. Boa tarde para você, Gorete Santos. Boa tarde, Jossa, você e a todos. Olha, a gente está no início do mês de setembro, que historicamente é o mês do ano com maior número de focos de incêndio aqui no estado do Piauí. Altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar, enfim, uma série de combustíveis
combustíveis, que acaba agravando toda essa situação. Em São Raimundo Nonato, a gente vê se repetir, ano passado, uma grande área devastada, exemplo também dessa área de serra na divisa entre os estados do Piauí e do Ceará. A gente vai conversar agora com o comandante de operações do Corpo de Bombeiros, Tenente Coronel Costa, trazendo as informações para a gente, começando pela região mais ao norte aqui do estado, os municípios lá de Milton Brandão, né, divisa ali com o Ceará. Depois de 15 dias, a gente chega a uma situação mais favorável, Coronel? Boa tarde. Boa tarde. Na região de Milton Brandão e Buriti dos Montes, nós estamos com essa linha de fogo sob controle. Nessas duas municípios, em Buriti dos Montes, na localidade Conceição dos Marreiros, fizemos um acero de 20 quilômetros, exatamente com a intenção de que esse fogo não progredisse pela comunidade e atingisse o Parque do Quênio. Essa área está sob controle, nós agora estamos só monitorando esse ponto. Na segunda vertente, nós temos Milton Brandão, no povoado Bom Princípio. Essa área, nós estamos também com essa área controlada. Toda essa região, Milton Brandão e Buriti dos Montes, nós estamos com o controle desse incêndio. Existem focos de incêndio? Existem, mas são pontos distantes que não correm risco à comunidade e também ao parque. Agora os esforços concentrados principalmente na região ali de São Raimundo Nonato, Serra das Confusões também. Nós vimos imagens do desespero de muitas famílias já abandonando as casas pelo risco desse fogo que se acelera, né, devastando grandes áreas, Coronel. Por que é tão difícil? A gente sabe que o acesso em si nessas regiões já é complicado. Não há possibilidade de buscar reforços fora do Piauí? Em relação aos fogos em vegetação, na grande verdade nós estamos na última etapa, que é o combate. O que a gente deveria ter era a prevenção, a conscientização da população para que esses focos de incêndio não ocorressem, para que a gente não tivesse os danos que nós temos. Para ter uma noção, em Buriti dos Montes e Milton Brandão nós temos cerca de 20 mil hectares consumidas pelo fogo. Nós estamos agora em deslocamento com equipes em Valença, com equipes em Pimenteiras, também com a grande frente de fogo. Deslocamos a equipe de Floriano para São Raimundo Nonato, e aí em São Raimundo Nonato nós temos duas grandes preocupações, que é a Serra das Confusões e o Parque da Serra da Capivara. Nós temos no local a equipe do ICMBio, do Preve Fogo, do Corpo de Bombeiros, as prefeituras que estão fornecendo maquinários, carros-pipas. Esse maquinário ele é fundamental na construção de aceiros, para evitar exatamente que esse incêndio progrida de uma área para outra. Qual é a grande dificuldade? Essa vegetação muito seca. A velocidade do vento em determinadas regiões chega a 18 km por hora. E esse incêndio consegue vencer essas barreiras. E nós temos as barreiras naturais e as que nós construímos. A dificuldade é o acesso aos locais. As nossas viaturas vão até um determinado ponto. A partir dali, a minha equipe, ela tem que seguir a pé, construindo trilhas, carregando todo o material. Então, a dificuldade é o acesso aos focos de incêndio. Utilizamos também o apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ele tem sido muito favorável. Eles nos fornecem drones. E à noite, nós lançamos esses drones porque ele traça exatamente uma linha de como esse incêndio está progredindo. Foi com essa ajuda e com as prefeituras municipais que conseguimos conter em Milton Brandão e Buriti dos Montes. E vamos conter em São Raimundo Nonato também. Coronel, eu quero agradecer a participação e a gente vai passar a fala, na verdade, viu, Joelson? A gente tem também aqui um auditor fiscal ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Carlos Eduardo. A gente vai conversar com eles também, levando em consideração isso que o Coronel Costa já falava, né? Que na verdade é uma força-tarefa, é uma frente de combate que inclui vários órgãos aqui do Estado para tentar acelerar, né, esse controle dessas chamas que acabam devastando grandes áreas. A gente conversa, portanto, agora com o Carlos Eduardo, que é auditor fiscal, tem ido diretamente a esses locais, né, verificado em loco a situação e dá para a gente uma dimensão maior daquilo que o coronel já falava, que é a dificuldade principalmente de acesso. Eu queria perguntar, inclusive, mesmo que nós tivéssemos um efetivo muito maior, ainda assim, haveria uma dificuldade muito grande para controlar essas chamas? Por quê, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde a todos aí, os telespectadores que nos ouvem, né, e veem, nos veem. Então, assim, a situação
ela está sob controle nessa região de Milton Brandão e de Buriti dos Montes, né? O pessoal que está, as equipes de terra conseguiram controlar esse fogo que desce da serra. É uma região de muitas serras, então o fogo sai de uma e com a ajuda do vento, né, com a temperatura bem alta nesse período e a ajuda do vento intenso, esse fogo se propaga rápido. Então ele já vai para o cume de outra serra e para a gente acessar esse fogo é muito complicado. Então a gente está conseguindo controlar esse fogo na medida que ele desce, né? E a situação seria a seguinte: se a gente tivesse, mesmo que a gente tivesse muita gente em combate, para a gente ter cessar, zerar esse fogo que está no cume da serra, mesmo assim a gente precisaria de apoio extra, né, avançado, que seria um apoio de uma aeronave, né, para a gente tentar amenizar a situação, principalmente da área que vai ser queimada, né. As equipes de combate, elas dão conta quando o fogo desce para a região mais baixa, onde a gente tem a possibilidade do acesso. Às vezes a gente tem que caminhar 3 quilômetros descer a serra, cerca de 1 quilômetro de serra, descer 1 quilômetro de serra, caminhar mais 2 quilômetros até ponto d'água, né? Então, assim, é muito degradante para o combatente, para o pessoal que está lá da equipe de frente, fazer essas ações por conta da questão também do esforço físico, né? E além de tudo, ele tem lá que fazer o combate às chamas, né? Você falou da aeronave, inclusive no ano passado só se conseguiu ter um controle maior do incêndio que afetava a região ali da Serra da Capivara depois que vieram, né, esses reforços por aeronave. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente já está articulando isso para evitar prejuízos tão grandes como a gente acabou tendo no ano passado? Tá sim. Eu cheguei, desde que a gente começou iniciou com os combates, há cerca de 10 dias aí na região do Cânion, perto do Parque Estadual Cânion do Puti, na região de Buriti dos Montes e Milton Brandão. Eu venho comunicando à secretária da situação, juntamente aqui com o Coronel Costa, comunicando ao comandante do Corpo de Bombeiros, para a gente alinhar esforços, né? A gente vem alinhando esses esforços, vem dando certo, e a secretária, eu comuniquei a possibilidade, na verdade a necessidade da gente adquirir essa aeronave para melhorar a situação e também a eficiência dos combates de terra, né, terrestre. E foi sinalizado que a gente tinha possibilidade de conseguir, e está sendo articulada essa parte, né? Quero agradecer então ao Carlos Eduardo, ele Obrigado. que é auditor fiscal ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, também Tenente Coronel Costa, né, falava anteriormente, já a respeito desse trabalho de combate aos incêndios nessas áreas devastadas, infelizmente. Agora há pouquinho chegou a informação aqui para o Carlos Eduardo, que conversava conosco, de um novo incêndio florestal também no município de Bom Jesus. Então, infelizmente, é uma situação muito complicada, né, e que pode se agravar ainda mais, Joelson.